E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, vou falar no vídeo de hoje qual é o momento certo de agir para não ver os seus familiares no fundo do poço. Exatamente. Uma dúvida tão cruel, tão que aflige muitas famílias, ou todas, ou 100%, que é ver os seus filhos, os seus familiares, os seus maridos em situação deplorável, como passa na televisão, nos jornais, nos noticiários, extrema pobreza, virando lixo, fazendo o que for preciso para ter a situação de ter mais uma dose. Então eu vou mostrar hoje como e qual o momento certo de agir se você precisa ver o seu familiar no fundo do poço para tomar uma decisão de interná-lo, de levá-lo a um tratamento. Então eu tenho certeza que esse assunto é uma dúvida de 100% das famílias e é direcionado para você, mãe ou esposa, que quer aprender a salvar da dependência química quem você ama e ainda saber a hora certa de agir, porque isso é o mais importante, saber a hora certa de agir. Não é somente agir, tem que saber a hora certa, tem que saber como agir, como fazer, quando fazer e aí por aí fazer uma ação correta. E já esse assunto não interessa ao dependente químico, pois ele nem sabe que pode chegar ao fundo de poço, não sabe o que é isso e acha que jamais vai acontecer com ele. Mesmo que você mostre a situação de cracolândias, de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade de usuários de substâncias, ele jamais vai acreditar que isso vai acontecer com ele. Eu fui assim, eu jamais acreditei que eu chegaria no fundo de poço que eu cheguei, mas eu cheguei. Eu vi amigos, vamos dizer assim, colegas de bairro chegaram ao fundo de poço e eu pensava que eu jamais chegaria, que eu faria aquilo. E talvez eu fiz coisas até pior, mas eu cheguei ao fundo de poço. Então, não perca esta grande oportunidade de aprender sobre um assunto muito importante e que quanto mais cedo você interferir contra essa doença, maiores são as chances de você salvar da dependência química quem você ama. Por isso, já respondendo, não espere o seu filho, seu marido, seu familiar chegar ao fundo do poço. Intervira antes. Tente agir o quanto antes. Com certeza, os resultados vão ser mais positivos e mais satisfatórios. Então, eu vou te dar umas dicas para ajudar a agir no momento certo e para você alcançar o objetivo o mais rápido possível. Isso é o mais importante. Claro que o importante é ver o seu familiar bem, fazer com que ele tenha uma nova maneira de viver, com certeza, mas se você conseguir o mais rápido possível, agindo da maneira correta, isso com certeza vai ajudar muito para você e para ele, porque ele vai perder menos tempo na drogadição, ele vai ter mais sobrevida, ele vai ser muito mais fácil o tratamento dele, a rendição ao tratamento, e outra, ele vai correr menos riscos de conhecer os 3C. Um dos 3C ele vai conhecer, só que espero que seja um só, que é a comunidade terapêutica, e não a cadeia, e não o cemitério. Então, o quanto antes você agir, com certeza vai ser melhor para ele conhecer a comunidade terapêutica. E as dicas são: vá atrás de respostas. Exatamente. Você tem que ter todas as respostas que você precisa para internar o seu filho, para como lidar com essa situação da problemática. A outra dica é: não finja que nada está acontecendo,
Porque se você suspeita que está acontecendo alguma coisa, não finja que nada está acontecendo, ou que isso é coisa normal, ou que isso é coisa de homem ou coisa de mulher. Não, não finja que nada está acontecendo. E a próxima dica é: nunca acredite somente no dependente químico. Eu vou te explicar o porquê que você não deve e em que situação você não deve acreditar somente no dependente químico, mesmo ele sendo seu filho ou o seu marido, uma pessoa que você ama tanto e não quer acreditar que ele está nessa situação, mas você não pode ser manipulada por ele ou taxada por certas coisas ou ofensas que ele pode te falar. Então vamos lá. A primeira dica é: vá atrás de respostas. Isso mesmo. Pois se você está suspeitando de seu familiar, isso, como eu falei anteriormente, você já está suspeitando que ele está no uso e no abuso, o quanto antes você procurar saber se ele está mesmo. Você tem que, assim, você já está suspeitando, e aí você tem que correr atrás de um meio ou de outro, saber se ele está no uso e no abuso mesmo. E aí você vai ter que saber atrás de qual resposta, o que fazer, onde está a ajuda certa. Tem diversas formas de ajuda, mas as certas são poucas. Aqui no canal, grupos de apoio, psicólogos e psiquiatras especializados em dependência química. Esses são os tipos de ajuda certa, tá? Onde internar, onde levá-lo ao tratamento, como vai ser daqui para frente a sua vida, a vida dele após o tratamento, como vai ser para levá-lo ao tratamento, o que você vai ter que fazer para conseguir reverter essa situação. E essas são as respostas principais que você deve ter. Já a segunda dica é: não finja que nada está acontecendo. Essa é bem comum entre pais e esposas, mães e esposas, porque elas não querem acreditar que seu filho, que seu marido, que seu familiar, que elas tanto cuidaram, principalmente as mães, cuidaram, deram educação, trataram bem, deram de tudo que podiam, fizeram o melhor, fizeram o seu melhor, e aí elas não querem acreditar que seus filhos e seus maridos estão nesse caminho. Então, você não pode fingir que nada está acontecendo e não quer ver o seu familiar no fundo do poço. Você não deve fingir que nada está acontecendo, que é só uma fase. Não, não é só uma fase. Isso piora a cada dia. Que ele não precisa de ajuda, você não pode pensar assim. Então, se você quer salvar da dependência química quem você ama, tome uma providência o mais rápido possível. Isso. Seja rápida, mas da maneira correta. E a terceira dica é: nunca acredite somente no dependente químico. Agora eu vou te explicar o porquê e o que. Pois se você já sabe que ele está indo de mal a pior, você já sabe que ele está no uso e no abuso, você não deve acreditar somente nele. Porque você vai questioná-lo, se ele está, se ele não está, por que ele está fazendo isso, qual é a sensação, se ele não tem pena de você, enfim, você vai questioná-lo. E ele, por cultura da dependência química, pelo aprendizado, por raízes de amizades da dependência química, ele vai negar, ele vai dizer que estão inventando coisas, que você está louca e por aí vai. Então, vá atrás para você saber realmente o que está acontecendo e não deixe o pior acontecer. Você tem que ter provas concretas do que está acontecendo para poder agir da maneira correta, montando uma boa estratégia, procurando ajuda especializada, indo num grupo de apoio, conversando com pessoas que têm experiência nesse assunto, que
com certeza você vai ser bem ajudada, você vai receber a ajuda da maneira correta. Então, não acredite somente no dependente químico. E já o jeito errado de lidar com essa situação é deixar o tempo rolar, fazer vista grossa, como é dito, fingir que só ele sabe o que faz, que você não vai se meter na vida dele e que ele não precisa da sua ajuda. Se você pensar dessa forma, se você deixar os seus comportamentos agir dessa maneira, com certeza o caminho vai ser um fundo de poço muito fundo e com grandes devastações, com uma problemática cada vez pior. E como eu falo sempre, a dependência química na ativa tem 3C: cadeia, cemitério ou comunidade terapêutica. E se você agir do jeito errado, talvez você não consiga levá-lo de um C para o outro, ou ele vai ter um fim pior. E já o jeito certo é você perceber que quando tem algo de errado, correr o quanto antes atrás de uma solução, criar uma boa estratégia, não facilitar as coisas para ele e saber que dependência química é uma doença séria, grave, mas que tem tratamento e que é possível viver muito bem, muito feliz e muito alegre. Com restrições? Sim, mas é possível viver muito bem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, espero que tenha esclarecido a dúvida de muitas de vocês, mães e esposas, e quem ficou com dúvida, quer perguntar, manda sua pergunta pelo direct, por mensagem, você não vai ser identificada, não fique com dúvidas. Pessoal, até o próximo vídeo. A todos um bom estudo e vem para a recuperação.